da gente trabalhar e, principalmente, colocar em prática o sistema de aula invertida. Então, eu fiz alguns exercícios com outras turmas e eles gostaram pra caramba, tá? E com vocês eu quero fazer a mesma coisa. Por isso que eu enviei a vocês, em PDF, várias questões de concursos públicos em cima da nossa matéria, em cima dos artigos que nós vamos trabalhar hoje, né? Exatamente para vocês, para que a gente faça um exercício de fixação, para ver o que nós estamos aprendendo, estudando em casa, estudando doutrina, se está surtindo efeito, ok? Tranquilos? Ok. Ah, que ótimo, então. Antes de nós começarmos, tem alguém que tem alguma dúvida sobre os trabalhos, sobre o que foi feito até agora? Hoje já pode entrar nas nossas questões. Tudo bem? Podemos, então? Pessoal, olha só. Eu quero a participação de todos, viu? Não adianta vocês ligarem a câmera só para que eu veja o nome de vocês e vocês ficarem fazendo qualquer outra coisa. Que isso, para vocês, é um prejuízo enorme, tá bom? Então, veja. A primeira questão, tá? A primeira questão, um concurso de 2018, e prevê o seguinte: com relação ao disposto no Código Penal, Lei 2.848, 7 de 10 de 1940, crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, marque a relação incorreta, tá? Então, veja, eu, particularmente, toda vez que eu faço concurso, quando eu prestava concurso público, quando tinha esse tipo de questão pedindo a incorreta, eu já circulava. Porque, na maioria das vezes, a gente sempre procura a correta. E aí, se você não presta atenção, aí na hora que você acha a primeira correta, você marca achando que acertou a questão e, na verdade, você errou a questão, tá? Então, vamos lá. Primeira alternativa. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de coerção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Eu pergunto para os senhores, essa questão está correta ou está errada? Olha a letra B. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de reclusão de 1 a 5 anos. C. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. E por último, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Pessoal, eu vou dar para os senhores 1 minuto para vocês pensarem e da forma que vocês forem achando a resposta, já pode me avisar. Contando. Ai, professor, mas essa B aí tá muito na cara, não? Não sei. Eu acho que é B. Beleza. Porque Já 5 anos? Meu Deus. Já temos uma letra B. Quem dá mais? Quem discorda? Ou concorda? Vamos, gente? Até agora só uma aluna se manifestou. E os demais? Eu acho que B não é não, por causa da reclusão, né? E aí? Qual que é? A B não é porque a pena é a detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Não um ano, né? Assim. Isso mesmo. Qual é a... Por isso é correto. E aí? 2 meses, 1 ano e multa. Seria C, Letra C. por o crime não ser mais grave. E aí? Quem mais? Letra B, letra C. A resposta é a letra D, artigo 134. Pessoal, só esqueci de avisar vocês o seguinte: este exercício é sem vademecum, tá? Por quê? Nós estamos fazendo o exercício para saber como vocês estão. Então, se vocês pegarem o vademecum, não vai adiantar em nada, tá bom? Olha só. Olha só. Eu vou colocar aqui no Código Penal para a gente dar uma olhada exatamente nessas situações. Bem, a primeira questão é a alternativa é expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sob sua autoridade. D, professor. Oi? Letra D, né? Só um momento. Não tem E? Pessoal, olha só. O artigo 133. Abandonar... Ah, não. Desculpa. Aqui nós temos o de expor. Aqui. Olha só. Estão vendo aí na tela? Estão vendo o artigo 136 do Código Penal? Sim. Então, beleza, vamos lá. Então, veja, o artigo 136. Expor a perigo a vida, a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, tá? Quer privando de alimentação ou cuidados especiais, quer sujeitando a trabalho excessivo e inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, veja bem, a alternativa A, ele expõe exatamente o artigo 136. E lá na questão fala que a detenção é de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, veja que a alternativa A é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 136 do Código Penal, tá bom? Então, veja, está correto. É a letra A que eu vou marcar? Não, eu estou procurando exatamente a questão errada, ok? Vamos ao artigo Então 138. é B. Exato, olha o artigo 138. Parabéns, Aline. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Veja que na letra B foi colocado o quê? Pena de reclusão, não detenção, de 1 a 5 anos. Então a letra B está errada, tá? Tá errada, mas tá certa, né, professor? Exatamente. Ela está errada, só que nós estamos procurando exatamente a questão errada, tá? A incorreta. Então, nós vamos marcar a letra B. A letra C, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Olha lá. Olha só, olha o artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Se o fato não constitui crime mais grave. Então, veja que essa alternativa C espelha o artigo 132, tanto é que esse 132, lembrando aos senhores, nesse caso, nós temos o quê? Um tipo subsidiário expresso.
Por quê? Porque ele coloca bem claro aqui, ó, se o fato não constitui crime mais grave, tá? Então, imagine, se eu tenho uma arma, vejo uma pessoa, o meu desafeto e atiro em direção a essa pessoa, não acerto essa pessoa. Então, eu posso responder pelo artigo 132? Sim ou não? Não. Eu vou responder pelo quê? Pelo artigo 121, na forma tentada. Exatamente, porque o artigo 132, ele é um tipo subsidiário. Eu só vou aplicar ele se a minha conduta não for uma conduta mais grave. Então, veja, o meu ânimo era necande. Eu queria acertar a pessoa, tá bom? Pessoal, só aviso aos senhores que a presença de hoje vai ser em cima das pessoas que participam da aula, tá? Então, as pessoas que estão fazendo qualquer outra coisa e não estão participando, estão ausentes para mim, tá? Tanto se quiser já sair e fazer qualquer outra coisa, é até melhor que não atrapalhe a gente. Continuando, voltando às nossas questões. A 2, né? Exatamente, vamos lá. Eu tinha esquecido de falar a letra D, né? Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, pessoal, aqui nós temos o crime do artigo 134, que é a exposição ou abandono de recém-nascido, tá? E é Ctrl+C, Ctrl+V desse artigo, do artigo 134. Ou seja, a linha D também está correta, tá? Então, veja. Como nós queríamos a questão errada, a letra B era para nós marcarmos. Fechou. Questão 2. Vamos lá, leiam comigo. A respeito dos crimes contra a periclitação da vida e da saúde, que são dos artigos 130 até o artigo 136, previsto no Código Penal, é correto afirmar que, primeiro, o crime de abandono de incapaz somente se configura se o dever de cuidado do autor para com o incapaz decorre de relação familiar? Não sei. Não. Letra B. O crime de contágio de moléstia grave, para se configurar, exige que a exposição a contágio ocorra por relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso. C. O crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial é próprio de médico, não se configurando se a condição é imposta por pessoa diversa. D. O crime de omissão de socorro se caracteriza pela conduta de deixar de prestar assistência quando possível, ainda que o agente peça socorro à autoridade pública. E, por último, todos, sem exceção, não admitem a modalidade culposa. E aí? A, Letra B, D. C, D ou E? D de Letra D. dado. Oi? E. Francisco, D Letra de D, dado. de dado. D de dado. Quem dá mais? Eu iria na F, porque a D, quando ele informa a autoridade pública, ele... Ok. Jadson, Francisco. Mauro, Eu quem iria mais? na E também, Qual porque ali? na E, Ah, por é? conta da modalidade, não é? Não sei. Mas ok, tá registrado. A linha é. Quem mais? É. Professor, mas se alguém pede, tipo, ajuda, pede socorro para autoridade pública, já não conta? Não sei, Shirlene. Você está fazendo uma pergunta, nós vamos analisar daqui a pouco. Eu acho que Eu é acho a que D. conta. Eu acho que é a letra D mesmo. Ok, Joyce. O que mais, pessoal? Eu acho que é a E. Ah, é? Então, beleza. Então, vamos lá? Vamos fazer a resolução? Só lembrando a vocês, pessoal, o seguinte, até mesmo para eu avaliá-los, a partir de agora, as pessoas que não estão participando, eu vou fazer perguntas direto para a pessoa, tá? Respondeu, tem presença. Não respondeu, já vou até bloquear. Então, vamos voltar Deixa de aqui. maldade.
Vocês não viram nada, vocês não me conhecem. Vamos lá. Pessoal, olha só. Questão de número 2. Eu quero exatamente o quê? A questão correta, tá? Então, veja. Então, todas estão erradas em tese e apenas uma está correta. Então, vamos lá. Primeiro, o crime de abandono de incapaz somente se configura se o dever de cuidado do autor para com o incapaz decorre de relação familiar. Então, veja, Errado. é isso. Nós precisamos ir no Código Penal, tá? Deixa eu fazer aqui a inversão. Vamos lá. Olha o crime de abandono de incapaz, artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ou por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pessoal, o artigo 133 ele é bem amplo, tá? O artigo 133, na verdade, é um crime bipróprio, tanto em relação ao sujeito ativo como em relação ao sujeito passivo, tá? Lembre-se disso. Por quê? Eu tenho qualidades especiais, tanto em relação a um como em relação ao outro. Só pode cometer esse crime quem tem... de um lado, você tem a pessoa que cuida e do lado passivo, você tem a pessoa que está sendo cuidada. Tá? De um lado, nós temos a guarda, a vigilância, a autoridade. Então, veja, é necessário que seja um sujeito tanto ativo como passivo sejam próprios. Tá? E aí vocês precisam fazer a diferenciação. Porque na questão fala lá poder familiar. Quando nós falamos aqui, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, tá? Então, veja, quando a gente pensa em família, nós pensamos na esposa, nós pensamos no marido, pensamos nos filhos, tá? Agora, o filho, se ele for menor, tudo bem. Se ele for maior, ele não está sob o cuidado de ninguém, muito menos a esposa ou o marido, tá? Então, veja, está sob seu cuidado. Imagine aquela situação em que a pessoa tem um filho, vai, ainda mais nessa época de quarentena, de Covid-19, ela chega para a vizinha e pede: você pode cuidar do meu filho? Eu vou no supermercado. Então, veja, essa vizinha, quando começa a cuidar da criança momentaneamente, ela tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode ser aplicado a ela o artigo 133, tá? Aí nós temos a guarda, aí essa guarda advém exatamente de lei, tá? Ou por decisão judicial. Vigilância, olha que interessante. Os profissionais que levam outros para, por exemplo, fazer um rapel, para subir numa cachoeira, para fazer uma escalada. Então, veja, neste caso, a pessoa não tem guarda sobre as outras. O responsável, ele tem vigilância. Então, veja, mais uma vez, a alternativa A está errada porque ela coloca só família. Então, o artigo 133, o leque dele é muito grande, tá bom? Então, está errado. E eu quero a questão correta, então não é isso. Vamos, ou até melhor, deixa eu até deixar no próprio código. A segunda questão. O crime de contágio de moléstia grave, para se configurar, exige que a exposição a contágio ocorra por relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso. Então, nós estamos falando do crime de contágio de moléstia grave. Pessoal, nós falamos sobre esses crimes na semana passada, mas é muito importante que você relembre. O perigo de contágio de moléstia grave está no artigo 131, e o perigo de contágio venéreo está no artigo 130. Nós falamos na aula passada que no artigo 130, para configurar o 130, tem que ser o quê? Uma moléstia venérea que vai ser o quê? Transmitida por ato sexual. Tá? Então, veja que a ação, neste caso, é vinculada. É vinculada. Então, não existe a possibilidade, tá? Não existe a possibilidade de configurar o artigo 130 de qualquer outra forma. Já no artigo 131, olha que interessante. Praticar com fim de transmitir a outra em moléstia grave pode ser até doença venérea, mas a pessoa tem que estar contaminada, e o ato tem que ser capaz de produzir o contágio. É um crime de perigo concreto, não é de perigo abstrato, e no caso do artigo 131, não pode ser feito por ato sexual. Porque se for por ato sexual, vai para o artigo 130. Então, o artigo 131 é qualquer outro ato,
tá? Tanto é que nós falamos na aula passada da pessoa usar seringa, tá? Então, veja, neste caso, a letra B está errada porque ele coloca, exige que a exposição ao contágio ocorra por relação sexual, e não é verdade. A exposição é do artigo 130, não do artigo 131, ok? Em relação à linha C, o crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial é próprio de médico, não se configurando se a condição é imposta por pessoa diversa. Pessoal, olha o artigo 135. A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Eu pergunto a vocês, quem que geralmente no hospital exige? Quem é a pessoa que geralmente exige esse cheque calção, essa nota promissória, esse preenchimento? Pergunto aos senhores, é o médico? Não, atendente. Não, é a parte da Atendente burocracia mesmo, administrativo. hospital, adivinando para o hospital. Exatamente, a parte administrativa, mesmo que ela faça isso a mando do médico, a mando do diretor, mas veja que o crime do artigo 135A, ele não é de mão própria, somente o médico pode fazê-lo. Na verdade, ele é um crime próprio, sim, tá? Mas quem pode fazê-lo? É todas as pessoas que estejam ali no hospital, que estejam encarregados de receber os pacientes, tá bom? Então, a questão da linha C, de acordo com o artigo 135A, está errado exatamente por isso, tá? E lembre o seguinte, pessoal, eu estou aproveitando estas questões que eu passei a vocês para que a gente comente todos os artigos que nós ainda não comentamos, tá? Então, veja, qualquer dúvida que vocês tiverem, enquanto nós falarmos sobre o artigo, vocês já podem pedir a voz, tá? E não deixe... Pode falar. Mesmo o atendente ali administrativo sendo ordem do hospital, ele estará cometendo esse crime? Vai, tá? Então, olha só, mesmo no caso, lembra o seguinte, nós já ensinamos a vocês o seguinte, que quando a ordem for manifestamente legal, a pessoa, ela tem o direito de simplesmente falar o quê? Ó, eu não vou cumprir, tá? Porque se a pessoa sabe que a ordem é manifestamente legal e mesmo assim cumpre, ele é o quê? Ele é coautor. Ele é coautor do crime, tá? Então, veja, suponhamos que tenha um funcionário que esteja sendo processado por isso e ele recebeu ordens do diretor do presídio. Os dois vão ser responsabilizados penalmente? Sim. Agora, se nós formos contratados por esse funcionário, o que nós vamos alegar? Nós podemos alegar o quê? O crime, ele se perfaz, o conceito analítico de crime, ele se perfaz quando o fato é típico, ilícito e culpável. Dentro da culpabilidade, pessoal, eu tenho o quê? Alguns elementos. Primeiro, inimputabilidade, potencial consciência da licitude e inexigibilidade de conduta diversa. Essa inexigibilidade de conduta diversa, nós temos a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, tá? E o que acontece? Tem algumas decisões dos tribunais superiores aumentando o leque dessa inexigibilidade de conduta diversa, que não sejam simplesmente essas duas situações. Então, ainda mais hoje, numa situação igual à nossa, em que as pessoas que hoje estão trabalhando e em tese estão recebendo salário, exatamente as pessoas que trabalham na área da saúde, imagine uma pessoa perder o emprego hoje, tá? Então, veja, nós podemos alegar, sim, em benefício dessa pessoa, o que é inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, qualquer pessoa que estivesse naquela situação agiria da mesma forma, tá? E pela questão social, nós poderíamos até trabalhar nessa coação moral irresistível, no sentido de que a pessoa, ela só obedeceu aquelas ordens, por quê? Porque senão ela iria passar fome, tá? Olha o tanto que é legal, quando você tem conhecimento sobre o direito penal, você pode ajudar um monte de gente. Gostaram da resposta? Boa. Então, beleza. Então, vamos lá.
Outra coisa, o artigo 135A só configura o artigo 135A se estiverem presentes todas essas elementares. Então, veja, quais sejam: exigir cheque e calção, tá? Ou exigir nota promissória, ou qualquer outra garantia. Ou seja, eu tenho que ter a exigência. Primeiro passo. Segundo elementar, bem como, olha, bem como. Então, veja que aqui nós temos uma adição. Então, além de exigir o cheque calção, nota promissória ou qualquer outra garantia, tem que exigir também o que? O preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Agora, se a pessoa, suponhamos, chegou o paciente junto com o parente e esse paciente já foi atendido pelos enfermeiros, já foi levado para um local para ser atendido pelo médico. Enquanto isso, a pessoa não fica aqui, vamos fazer, preencher os formulários, nesse caso aí não existe crime. Por quê? A pessoa já foi atendida, já está aguardando o médico para ser atendido. Então, para configurar o 135, a pessoa tem que estar aí paralisada. Ou seja, nenhum funcionário do hospital já começou os primeiros atendimentos, tá? Exatamente porque esperando que a pessoa cumpra essas exigências do artigo 135. Então, se isso acontecer, aí está configurado este crime, tá bom? Letra D. O crime. Cadê? Aqui. O crime de omissão de socorro se caracteriza pela conduta de deixar de prestar assistência quando possível, ainda que o agente peça socorro à autoridade pública. Pessoal, o crime de omissão de socorro, que está no artigo 135, que nós já falamos, inclusive em sala de aula, ele está configurado no artigo 135 o princípio da solidariedade. Ou seja, todos nós devemos ter solidariedade para com o nosso próximo, tá? Independentemente da sua posição religiosa. Então, veja, o artigo 135. Se eu, lembre-se bem, eu não dei causa ao resultado, tá? Então, o artigo 135, a pessoa não pode ser dado causa ao resultado. Porque se ela deu causa, aí nós teremos a figura do garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, a linha ali B ou C, principalmente a C do Código Penal, tá? Então, o artigo 135, eu não participei de nada. Então, veja, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Então, imagine, eu vejo uma pessoa caída ao chão, aconteceu um acidente, a pessoa e caiu. Eu estava passando pelo local na hora. Então, olha o artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, o artigo 135 já deixa uma válvula de escape, tá? Eu sou obrigado a prestar assistência. Agora, só se não houver risco à minha integridade física. Se houver risco à minha integridade física, eu não preciso prestar essa assistência, tá? Então, veja. Então, quando que configura o crime do artigo 135? Quando eu deixo de prestar assistência, primeira elementar. Segundo, quando eu posso fazer sem risco pessoal a mim, tá? E assistência a quem? A criança abandonada, ou a criança extraviada, ou a pessoa inválida, ou a pessoa ferida, ou a pessoa desamparada, ou a pessoa em grave e iminente perigo. Tá? Então, veja, eu tenho essas 8 situações de configuração do artigo 135. Tá? Então, nesses casos, eu sou obrigado a prestar assistência? Sim, eu sou obrigado a prestar assistência. Tá? Ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Então, veja, a pessoa, o artigo 135 deixa bem claro 2 opções para a pessoa. Tá? Ou você vai ajudar, prestando assistência, ou você vai ligar para a autoridade pública para que preste assistência, tá? Tanto é que eu gosto de brincar com as mulheres. As mulheres geralmente costumam, quando o marido está embriagado, chega em casa e não consegue mal sair do carro, ou está fora, ou está na área de lazer e etc., e apaga, a mulher tem por obrigação o quê? Amparar essa pessoa. A pessoa está desamparada. Tá? Se a mulher não fizer omissão de socorro, artigo 135, tá? No outro dia, esse marido, na hora que acordar, pode ir na delegacia e registrar a ocorrência, ok? Concordam, mulheres? Não.
Não, dormi lá mesmo. Mais ou menos. Mas Não. não, já precisou. Errado. Pessoal, infelizmente, isso é uma realidade. Lembra que eu falo com vocês que muitas das vezes a gente acha que nunca cometeu um crime? Tá aí o artigo 135, tá? Se a pessoa estiver ao desamparo, tá? Tem que estar desamparado. No nosso caso aí, se o homem está dentro da casa, protegido, etc., tranquilo. Agora imagine o caso da pessoa que está num bar, o bar, inclusive, já fechou as portas, você está de fora, o marido simplesmente apaga. Se você não levar ele para casa ou não chamar uma pessoa para cuidar e deixar ele no local, aí sim sai desamparado e haverá o crime do artigo 135, tá bom? Até nisso nós ficamos em desvantagem. Mas pense o seguinte, a recíproca também é verdadeira. Se vocês estiverem nessa situação, os seus maridos, seus namorados e etc., têm que ajudar, porque se não ajudar, omissão de socorro. Tá bom? Bonitão em cima. Pessoal, e a última questão? Todos, nós estamos falando dos crimes de periclitação. Lembra que eu ainda falei para vocês o artigo 130 ao artigo 136. Tá? Para vocês se situarem. Então, a letra E. Todos, sem exceção, não admitem a modalidade culposa? Pessoal, essa é a resposta correta. É só nós analisarmos todos os artigos. Ó, o 130 não tem lá a previsão culposa, tá? Se for, ou melhor, lá no artigo 121, parágrafo 3º, olha lá. Olha o parágrafo 3º, como ele fica. Olha a redação. Se o homicídio é culposo, tá? Então, vejam, voltando ao artigo 130. Aqui, nós temos um preceito derivado que fala alguma coisa a respeito da culpa. Se houver culpa, pena de tanto a tanto, no 130 não tem, no 131 também não, no 132, 133, todos esses crimes não prevêem a modalidade culposa, só a modalidade dolosa. Logo, vocês já sabem que quando isso acontece, se a pessoa cometer qualquer um desses crimes, não de forma dolosa, o que é o dolo? Vontade e consciência. E lembre que existe também tanto o dolo direto como o dolo eventual. Tá? Então, tudo é espécie de dolo. Então, se houver dolo, vai responder por esses crimes. Agora, se ele acabou cometendo um crime nessa situação, mas modalidade culposa, ele vai ser responsabilizado? Não, porque não tem previsão legal. Tá bom? Então, resposta correta, letra E da questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Então, vamos lá. Pessoal, olha a questão de número 3. Jonas descobriu, na mesma semana, que era portador de doença venérea grave e que sua esposa, Priscila, planejava pedir o divórcio. Inconformado com a intenção da companheira, Jonas manteve relações sexuais com ela, com o objetivo de lhe transmitir a doença. Ao descobrir o propósito de Jonas, Priscila foi à delegacia e relatou o ocorrido. No curso da apuração preliminar, constatou-se que ela já estava contaminada da mesma moléstia desde antes da conduta de Jonas, fato que ela desconhecia. Nessa situação hipotética, considerando-se as normas relativas aos crimes contra a pessoa, a conduta perpetrada por Jonas constitui a tentativa de perigo de contágio venéreo, b, crime impossível em razão do contágio anterior, c, delito putativo de contágio por moléstia grave, d, perigo de contágio por moléstia grave consumado, e a letra E, tentativa de lesão corporal devida ao perigo de contágio venéreo. E aí? Letra B. Letra B. B de bola. Letra B. Bola. Bola. Ela já estava, né? Acho que é bem Impossível. Então vamos lá. crime impossível. Impossível. Aí tá fácil. Será? É muito fácil para ser verdade. Aí, professor, não é possível que tenha pegadinha.
Vamos ver. Pessoal, eu quero saber a manifestação da Ana Vanessa. Ana Vanessa, o que você acha, Ana Vanessa? Ana Vanessa? Peraí, crime impossível, ela já estava contaminada. Ok. Eu quero saber a opinião também do Gladstone. Gladstone, o que o senhor acha? Gladstone está com um problema no áudio, professor. Mas ele está respondendo pelo grupo do WhatsApp, professor. Ele falou que está sem microfone. Ah, Mas eu ele vou tá até abrir mandando o lá. WhatsApp então depois. Então, beleza. E deixa eu ver mais uma aqui. Isabela, o que você acha, Isabela? Isabela? Quero saber a sua opinião. Professor, tem gente que está respondendo pelo grupo do WhatsApp porque está sem microfone. Aí, se eu dar uma olhadinha, por favor. Já estou entrando agora. Deixa eu ver aqui. Quais são as pessoas? O seu Gladstone, ok. A Tabita também. Regiane, o Michel e... Vou ver quem mais. Aqui tem uma... Ah, tá. Professor, essa eu e você é a Isabela. Ah, eu e você, Isabela? Ah, tá. Então, beleza, então. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá. Vamos responder essa questão. Então, vejam. Questão de número 3. O que acontece na questão de número 3? Nós já falamos sobre isso, tá? Então, vejam. No caso da questão número 3, eu tenho uma pessoa que quis transmitir uma moléstia, uma doença venérea, utilizando de relações sexuais. E interessante, a doutrina deixa bem claro que tanto o cônjuge como a prostituta podem ser vítimas do crime do artigo 130 do Código Penal, tá? E foi exatamente o caso do artigo 3, que é o Jonas com a sua esposa, tá? Então, veja, o Jonas vai responder por este crime, então veja que ele teve a intenção, ele teve o dolo de praticar o crime do artigo 130, tá? Mas ele vai responder pelo crime? Não. Por que não? Nesse caso, eu não vou responder, e vocês acertaram, letra B, crime impossível, tá? Em razão do contágio anterior. Só que eu queria, pessoal, aprofundar um pouquinho. O artigo 17 do Código Penal, ele fala que o crime impossível pode se dar de duas formas: por absoluta impropriedade do objeto ou por ineficácia absoluta do meio utilizado. Então, pergunto para os senhores, qual das duas questões que eu respondo? Absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio empregado? Acho que a ineficácia é do meio. Que... Ineficácia. Ineficácia absoluta. Oi? Ineficácia do meio. Ineficácia do meio, porque ela já estava, né? É muito importante que vocês comecem a tomar um cuidado muito grande com isso. Por quê? Várias questões de concursos públicos estão cobrando de vocês não só a resposta sobre o crime impossível, e principalmente qual das modalidades de crime impossível. Pessoal, é só vocês pensarem comigo. O meio utilizado. Se eu tenho doença venérea e eu quero transmitir para alguém fazendo sexo com essa pessoa, então o meio utilizado é o sexo. Pergunto a vocês, o meio utilizado é absolutamente ineficaz ou ele é eficaz? Eficaz. Ele é eficaz. Ele é eficaz. Ele é eficaz. Então, veja que não é esse. Então, é absoluta impropriedade do objeto. Eu não posso contaminar alguém que já está contaminado. Tomem cuidado, isso é um peguinha, tá? Vocês têm que saber fazer a diferenciação de uma coisa e de outra. Então, a respeito do meio utilizado, eu posso matar alguém utilizando uma pena, fazendo cócegas na pessoa? Meio difícil. Então, nesse caso, o meio utilizado é ineficaz, tá? Agora, eu posso tirar a vida de alguém que já está morto? Não. Nesse caso, é absoluta impropriedade do objeto, tá? Então, comece a fazer essas distinções em cima do artigo 17, tá bom? Então, essa questão de número 3, está tranquilo, letra B. Vamos para a próxima. Pode falar. Tem como um exame saber se a pessoa que foi infectada bem antes? Achei estranho isso. Olha, pessoal, assim,
dependendo da doença venérea, acredito eu que sim. Mas como eu não sou da área médica, eu não tenho como falar com garantia para você. Tanto é que, por exemplo, o caso do Covid-19, eu já fiquei sabendo, não sei se essa informação é verdadeira, que se a pessoa foi infectada uma vez e passou ali o período de transmissão, etc., ele já se curou, e aí depois ele vai fazer o exame, vai testar como positivo? Não, tá? Me falaram que não, só testa positivo se a pessoa fizer exame durante aquele período em que ela está acometida da doença. Mas eu tenho certeza disso? Não tenho, tá? Mas numa prova de concurso vai acontecer igual essa questão. Vai estar falando que tem uma perícia falando que a pessoa já esteve doente antes mesmo de ser contaminada. Por que disso? Porque a banca examinadora quer de vocês que vocês coloquem a resposta letra B, que se trata de crime impossível. Tá bom? Agora, na prática, infelizmente, eu não tenho como responder isso a ti. Tá? Eu só perguntei mesmo por curiosidade, não tem nada a ver com direito penal. Até porque o leque de doenças venéreas é muito grande, né? Então, assim, não sei mesmo. Pessoal, próxima questão. Questão de número 4. Vamos lá. A respeito dos crimes contra pessoa e patrimônio, julgue os itens que se seguem. A coautoria é obrigatória no caso do crime de rixa, pois a norma incriminadora reclama como condição obrigatória do tipo a existência de, pelo menos, 3 pessoas, considerando irrelevante que um deles seja inimputável. E aí? Certo. Certo ou errado? Tá certo. Também tá certo. Eu acho que é errado. E aí? Acho certo. Letícia, certo. Leonardo de Oliveira, o que você acha, Leonardo? Tá certo. Joyce também. Acho que tá certo. E Jennifer? Jennifer? A Jennifer está com problema no áudio também? Professor. Oi. Esse fato de ser ser um inimputável, que é irrelevante, que fala aí na questão. Essa é a minha dúvida. Pelo fato de ser inimputável, que seria irrelevante. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a Jennifer não posicionou. Vamos esperar se ela posiciona até o final da aula. De qualquer forma, já estou fazendo a listinha de alunos que não está respondendo e não está lá no meu WhatsApp manifestando. Ou seja, se não consegue entrar aqui, lá no WhatsApp também tem possibilidade de conversar comigo. Então, comigo, ou os senhores vão participar da aula, ou os senhores não vão participar da aula, tá? Professor, estou aqui, viu? Oi? A Michelle está aqui. Eu quero que a senhora fale, tá? Tá Eu quero que os senhores todos falem. Tá certo. Então, vamos lá. Vocês não conhecem as minhas maldades, vocês não me conhecem, mas vamos lá. Professor, espírito da Páscoa, viu? Não seja malvado, não. Oh, saudade de pedir um silêncio na turma, hein, professor? Pessoal, na verdade é o seguinte, quanto pior no sentido de exigente eu for com vocês, mais preparado vocês vão estar para o futuro, tá? Então, assim, quanto mais eu pegar no pé de vocês, melhor para vocês. Então, eu não estou fazendo nada de ruim, eu estou ajudando. Mas vamos lá, vamos ao artigo 137, a rixa. Me acompanhe, veja bem. Participar de rixa, salvo para separar contendores. Pessoal, nós temos um problema muito sério a respeito da rixa, tá? Por que um problema a respeito da rixa? Eu não sei, no caso da rixa, deixa eu pegar a caneta aqui. Tá. Eu não sei, na rixa, o artigo 137 não me fala,
tá? A quantidade de pessoas que participam da rixa. Ele simplesmente fala participar de rixa. E aí vocês têm que ver comigo o seguinte: a doutrina, para responder essa questão, nós temos que lembrar dos posicionamentos doutrinários, tá? E na doutrina tem uma divergência, tá? Porque o que é uma rixa? A rixa nada mais é do que uma briga entre várias pessoas, sendo que eles fazem um preparatório antes. Eles combinam de se engalfinharem, tá? De praticarem lesões corporais, um grupo contra outro grupo. Isso é exatamente a rixa. E aí a doutrina ela diverge sobre a quantidade de pessoas que formariam essa rixa. Então, nós temos duas doutrinas, duas teorias bem definidas. Uma que fala que o número mínimo é 3 e outra que fala que o número mínimo é 4. Tá? Mas a maioria da doutrina, junto com a jurisprudência, defendem que a participação em rixa tem que ser o quê? No mínimo 3 pessoas. No mínimo 3 pessoas. E quando a gente fala em participação no mínimo 3 pessoas, e aí toda vez que nós falarmos em crimes plurissubjetivos, tá? Crimes plurissubjetivos. Quando falamos em crimes plurissubjetivos, não importa para a configuração desse número se um deles é menor de idade. Na verdade, basta que apenas um deles seja maior de idade para configurar um crime plurissubjetivo. Então, no caso do artigo 137, é um crime plurissubjetivo, tá? Por quê? O próprio artigo exige a participação de mais de uma pessoa. Aí eu pergunto a vocês, eu estou falando de crime plurissubjetivo. Mas qual a classificação desse crime plurissubjetivo? Ele é de condutas paralelas? Ele é de condutas contrapostas? Ou ele é de condutas convergentes? E aí? O que vocês acham? Convergentes, sim. Não sei. E aí? Convergentes. Seria paralelas, né? Quem dá mais? Paralelas, que a intenção é a mesma. Olha, quem está falando, o microfone está bem baixinho, viu? Quase não estou ouvindo. Quem quer? É o Mauro, ele falou que é paralelas. Paralela. Ai, Jesus, vamos lá. Pessoal, ninguém acertou. Jesus. Ninguém. Veja, quando eu falo... A sua risada me assusta, sério. Então é a segunda. Vamos lá. Quando eu falo de crime plurissubjetivo, o crime plurissubjetivo ele pode ser de condutas paralelas, condutas contrapostas e condutas convergentes. A maioria dos crimes são de condutas paralelas. O que quer dizer isso? É aquele famoso caso. Eu quero matar meu desafeto. Chamo aí o Leonardo, chamo a Letícia e chamo a Lohane. E vamos nós todos para matar o desafeto. Então veja que nesse caso... o homicídio, pergunto a vocês, o homicídio exige, ali no caput, tá, na cabeça do artigo, exige mais de uma pessoa para cometer o crime? Sim ou não? Não. Não exige. Então, o crime de homicídio é um crime unissubjetivo, monossubjetivo ou de concurso eventual. Tá? Ou de concurso eventual. Mas nesse caso seria a modalidade o quê? De concurso eventual, de concurso paralelo. Agora, olha que interessante quando nós colocamos o artigo 288. Olha só, deixa eu mostrar a vocês. Vamos ao Código Penal. Cadê? Olha lá, artigo 288. Olha o artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, imagine que eu, com mais todos esses alunos que eu acabei de mencionar, se nós façamos uma reunião e nessa reunião a gente fala, olha, vamos cometer crimes? Vamos. Quais crimes? Vamos cometer esse e aquele. Essa reunião já é um crime. É o crime do artigo 288, associação criminosa. Nesse caso, o artigo 288, ele fala associarem-se 3 ou mais pessoas. Nesse exemplo, é um crime plurissubjetivo? Sim. Ele é de concurso necessário, e nesse caso, sendo plurissubjetivo, as condutas são paralelas, contrapostas ou convergentes?
são paralelas. É a união de vontades. Eu estou junto com esses colegas querendo cometer crimes, tá? Então, esse é um exemplo clássico de crime plurissubjetivo de condutas paralelas, união de vontades. São vontades juntas, uma ao lado da outra. Por isso que nós falamos paralelas, tá bom? Pois bem. Tirei 10. Oi? Tirei 10. Vamos lá. Olha só, vamos agora para o artigo 235 do Código Penal. Olha só. Vamos lá, baixa aí o som, por favor. Artigo 235. Contrair alguém sendo casado no novo casamento. Pessoal, olha o parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Veja que no parágrafo 1º eu tenho uma pessoa casada casando com outra, e essa outra sabe que a pessoa é casada, não desfez o seu casamento, e mesmo assim ela casa. Então, nesse caso, nós temos um caso de coautoria, em que as pessoas estão cometendo o crime do artigo 235, tá? Tanto o casado como a pessoa que não é casada, mas está casando com uma pessoa que já é casada, e ela sabe dessa circunstância, tá? Então, esse é um exemplo clássico de que de crime plurissubjetivo. Eu preciso, no mínimo, 2 pessoas cometendo esse crime do parágrafo 1º, tá bom? É um crime plurissubjetivo, sim. E as condutas, é paralelas, contrapostas ou convergentes? É convergente. É convergente. Eu pego a vontade de um, mais a vontade do outro, e junto elas nasce o crime de bigamia, tá? Então, ela é convergente. Agora, voltando ao artigo 137 do Código Penal, tá? Pessoal, o artigo 137, participar de rixa. Nós já sabemos que a corrente dominante fala no mínimo 3 pessoas, tá? Para participar de rixa. Então, na verdade, quando nós falamos em rixa, sempre é um monte de pessoas, tanto de um lado como de outro. Mas o número mínimo, 3 pessoas, 3 membros. Desses 3 membros, pode ter um inimputável sem problema nenhum, tá? Ou seja, principalmente nessas brigas de gangue, tem muito menor de idade, tá? Mas é o suficiente para configurar a rixa. O menor vai responder por ato infracional e os maiores vão responder pelo artigo 137. Agora, ele é um crime plurissubjetivo? Sim, porque eu preciso, para a configuração dele, mais de uma pessoa, tá? Nesse caso, no mínimo 3 pessoas. Sendo plurissubjetivo, ele é de condutas paralelas, convergentes ou contrapostas? Pessoal, é contrapostas. É uma contra o outro. É briga. Tá? Então, veja. Oi. Mas eu posso ter uma turma, quer dizer, existe muito isso. Eu tenho minha turma, tipo uma torcida organizada. E aí a gente sai para brigar e para ter rixa. No caso, não seria. Nesse caso, não seria a paralela, porque a vontade, no caso, seria a mesma, ia chamar para cometer um crime. Você tem que ver o seguinte, olha só, preste atenção no momento consumativo da rixa. Vocês estão confundindo tentativa com momento de consumação, tá? Então, imagine, suponhamos, nós somos bolsonaristas. Nós somos bolsonaristas e vai ter o movimento do PT. Aí a gente chama várias pessoas, ó, vamos lá brigar com o pessoal do PT? Vamos. E a gente pega e sai. Veja, esse é um acordo de vontades, não é? Nós estamos indo para praticar uma rixa, mas nós já praticamos? Não praticamos, tá? Então, simplesmente temos um acordo de vontades para cometer um crime. Então, se nós formos presos pela polícia, alguém nos separar e não haver esse atrito, haverá uma tentativa do crime de rixa, mas não haverá rixa consumada. Agora, a partir do momento em que eu, bolsonarista, outro do PT, a gente se engalfia, um grupo com o outro, aí nasce exatamente a rixa. Participar de rixa, participar de briga. Aí eu tenho vontades de um lado, vontades do outro. Então, quando nasce o 137, é o que eu encontro, é a explosão dessas vontades. Por isso que nós falamos que é um crime plurissubjetivo de condutas contrapostas. É uma conduta contrária à outra conduta. Fechou? Fechou, mas ficou complicado.
você tem que lembrar do momento consumativo. Olha lá no artigo 288, tá? O artigo 288 é um crime formal. Só a união de vontades já configura a associação criminosa do artigo 288. Eu não preciso de praticar nenhum crime. Por isso é condutas paralelas, tá? Olha o crime de bigamia. Só existe o crime de bigamia quando uma vontade junto com a outra nasce. Fazendo o quê? Quando a pessoa diz o sim perante um juiz de paz. Tá? Aí, nesse caso, surge um novo casamento. Então, é a união de vontade de um lado e a união de vontade do outro. Surge o quê? A bigamia, do parágrafo primeiro. Tá? Então, vocês têm que lembrar do momento consumativo. Lembrando do momento consumativo, vocês não erram. Professor, o que está confundido, pelo menos para mim, é a questão aí do contraposto. Se fosse imaginar, porque aí, no caso, as duas, vamos colocar que sejam duas torcidas aí, sei lá, Flamengo, Palmeiras, que seja. A vontade das duas é a mesma, brigar. Igualmente na bigamia, a vontade dos dois é casar. Então, não são vontades contrárias, são vontades conjuntas, no caso. A mesma ideia, no caso. Que está fugindo um pouco isso. Sim. Mal, preste atenção. Você está olhando as condutas isoladamente. Tá? Então, veja. Primeiro, você tem que fazer uma diferenciação. A rixa, eu não posso falar que essa rixa aí é de torcedores, porque senão eu vou aplicar o estatuto do torcedor e não o Código Penal. Tá? Então, por isso que eu falei aí dos bolsonaristas, petistas, PMDBistas e por aí você vai. Tá? Que aí tudo bem, daria para a gente se encaixar no artigo 137. Mas você está esquecendo exatamente o seguinte, você está analisando as condutas em separado. Tem um grupo de um lado e um grupo do outro e eles querem brigar. Tá? A vontade uniforme de cada um deles de brigar é uma coisa, mas quando eles se engalfinham, nasce o artigo 137. Tá? Ou seja, condutas contrapostas. Tá? Enquanto tiver simplesmente a vontade de um grupo e a vontade do outro de brigarem, mas eles não entram em atrito, não tem o artigo 137 do Código Penal. Tá? Então, lembre do momento consumativo. Se vocês lembrarem do momento consumativo, vocês jamais vão errar. Certinho? Ok? Professor, ficou mais claro. Certo, professor. Então, ótimo. Então, vamos voltar. Cadê? Nós falamos sobre qual? Foi a quarta? Foi, né? Foi a quarta. Então, vamos para a quinta questão. A quarta, no caso, aí vai ser certo. Certo, ela está corretíssima, tá? De acordo com a doutrina reinante, ela está correta. Pessoal, quinta questão. Quanto ao crime de rixa, previsto no artigo 135 do Código Penal, é correto afirmar que é um crime comum? Aqui eu quero saber de vocês, viu? É um crime comum de dano comissivo por omissão coletivo, não transeunte como regra, unissubsistente e instantâneo? Ou é um crime comum de perigo comissivo coletivo, não transeunte como regra, plurissubsistente ou instantâneo? Ou é um crime próprio de dano comissivo plurissubjetivo, transeunte como regra, plurissubsistente e permanente? Ou é um crime próprio de perigo comissivo por omissão monossubjetivo, não transeunte como regra, unissubsistente ou permanente? E por último, é um crime comum de perigo comissivo monossubjetivo, transeunte como regra, plurissubsistente ou instantâneo? E aí? Agora o bicho pega. ABC ou é? Eu acho que parece que tudo mentira, parece que tudo igual. Professor, como é que é? Complicado aí. Porque antes eu pensava que seria transeunte, mas aí com o artigo aí já não é transeunte, porque no caso é só participar, no caso, né? Letra D. Letra D, eu acho que não é transeunte, eu acho que seria B de bola. Eu tô em dúvida. No caso, não transeunte como regra, porque no caso só participar já configura, né? Tá. Lohane, o que você acha, Lohane? Professor, não sei. Estou aqui no... Estava até dando uma olhada, mas não sei essa aí. Ué, chuta, criatura, chuta. Ai. Vamos na D, então, também. Rafael Cavalcante, qual que você vai marcar, Rafael? Letra B também, professor.
Letra B também. Que legal, todo mundo está errando, mas tudo bem, vamos lá. Ou não, né? Ou não. A Michelle tá na letra D. Ah, é, letra D, legal. Raíssa? Monossubjetivo? Letra B, professor. Ah, eu vou ficar com a letra B, professor. Li. Na D, morri na praia, vou ficar com a B. Não, tranquilo. Eu acho Valmir? que é C. Letra B de bola. Pessoal, Valmir, tá ouvindo ou não? Sim. E aí, Valmir, o que você manda? Mas ele tá indo na B, vamos lá também, mas eu não sei não. Não faço a menor ideia. Pessoal, então vamos lá, vamos fazer essa questão, porque essa questão realmente ela não é fácil, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai para essa questão, vocês têm que lembrar exatamente do quê? Da classificação de crimes, e ela é muito importante. Então veja, quando eu cobro isso de vocês, não é à toa, isso cai muito em prova de concurso, tá? Então, vamos lá, vamos analisar o artigo 137, tá? Ele é um crime comum, tá? Deixa eu até colocar aqui no Código Penal, porque fica mais fácil a gente olhar o artigo. Vocês estão vendo, pessoal, o artigo, o Código Penal, ou estão vendo a questão? Ah, estão vendo a questão. Então deixa eu... Atividades. Deixa eu colocar aqui. Então, beleza. Então, vamos analisar o artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar contendores. Primeira situação é, ele é um crime comum ou ele é um crime próprio? Então, nós temos que decidir. Ele é comum ou é próprio? Qualquer pessoa pode participar de rixa? Sim. Então, se qualquer pessoa pode participar da rixa, então ele é um crime comum. Então, a gente já exclui a letra C e a letra D. A letra C e a letra D estão fora, ok? Então, beleza. Já me sobrou a A, a B e a E. Então, ótimo. Segundo, eu tenho que analisar se ele é um crime de dano, se ele é um crime ou é crime de perigo, tá? Então, aí eu já vou excluir a letra A, eu vou já excluir a letra A, ou vai ser a letra... Ou já vou excluir a letra B ou a letra E, tá? Aí eu pergunto a vocês, a rixa é um crime de perigo ou é um crime de dano? Perigo. Acho E que agora? perigo. Perigo. Crime de perigo, professor. Pessoal, estão vendo aqui? Olha o tanto que é importante a gente estudar o vade-mecum. O tanto que é importante a gente estudar os artigos, a lei seca. Então, se a gente volta para o início do capítulo, o capítulo fala lá da periclitação da vida e da saúde. Tá? Então, veja, capítulo 3, da periclitação da vida e da saúde. A doutrina vai falar que o capítulo 3, ele fala exatamente do quê? De crimes de perigo, tá bom? Beleza. Quando a gente chega aqui na rixa, eu já tenho um novo capítulo, capítulo 4. Então, o que nós falamos, lembra que eu falei para vocês que entre o artigo 130 ao artigo 136 eram todos crimes de perigo? Tá? Então, veja, crimes de perigo. Quando nós chegamos aqui na rixa, 137, participar de rixa, salvo para separar os contendores, é um crime de perigo ou crime de dano? Aqui, os senhores vão, dependendo do doutrinador, vocês vão ver que é crime de perigo e outros vão falar que é crime de dano. Pessoal, eu vou falar para vocês a minha opinião. A minha opinião. Eu entendo que, neste caso, veja bem, esse não é um crime formal, é um crime material. É necessário que a pessoa participe de rixa. E o que é rixa? É briga entre pessoas, entre grupos. Tá? Então, veja, quando você imagina uma briga, nós imaginamos lesão corporal. Se a pessoa tem lesão corporal, isso não é um crime de dano? É crime de dano, é crime de perigo. Tá? Então, vou falar para vocês o meu posicionamento. Eu entendo que o crime de rixa não é crime de perigo, é crime de dano. Então, para mim, eu iria colocar a letra A. Tá? Em tese, a letra A. Nesse sentido, crime de dano. Só que, na hora que a gente vai analisar a letra A, o resto das questões também estão erradas. Tá? Então, a letra A não é a melhor resposta. Tá? Aí eu vou falar para vocês agora o entendimento dominante. O entendimento dominante... Oi, pode falar.
Mas como que a gente faz para dar uma diferenciada? Porque eu confesso que eu fiquei até na dúvida também. Eu abri aqui e estava dando uma lida, né, em relação ao crime de dano, aquele que se exige para sua configuração, efetiva ocorrência de lesão ou dano ao bem jurídico protegido pela norma penal. Para mim também é dano. E aí, Então, como que eu consigo? é a lógica. Melhor? É a lógica. Se você usar de lógica, é crime de dano, é de crime de perigo. E como a gente faz? Tem uma forma, só um momento, tem uma forma muito simples a gente verificar se é crime de dano ou se é crime de perigo. Por exemplo, o homicídio é crime de dano? É crime de dano. Tem que ter a morte da vítima. Lesão corporal é crime de dano? Claro que sim, tem que ter a lesão, mesmo que leve. Tá? Quando a gente vai para os crimes de perigos, ali no artigo 130, 131, 132, lá fala o quê? Expor a perigo. Expor. Tá? Então, quando você fala expor, então a pessoa tem uma exposição. Aí é tranquilo nós falarmos em crime de perigo. Agora aqui no artigo 137, falar em participar de rixa, que é crime de perigo e não crime de dano, eu confesso a vocês que eu prefiro crime de dano, mas eu sou minoria. A corrente majorante entende que o 137 é crime de perigo e não de dano, tá bom? Professor, Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu entendo pelo lado que o senhor colocou que é crime de dano, mas o crime crime de rixa, ele acaba gerando perigo à vida, porque ninguém vai lá para beijar o outro, ele vai para o pau, vai para briga, vai para faca, então é crime de perigo, não crime só de dano. Mas então, olha, pense comigo. Ao participar da rixa, você não concorda que alguém vai sair ferido? Sim, vai sair ferido, mas pode sair morto também. Ótimo! Assim, entre aspas, né? Doutrinariamente falando, se a pessoa sai ferida ou se sai morta, isso é crime de dano, não é crime de perigo. Crime de perigo é quando você coloca o bem jurídico em perigo, mas não existe um ataque efetivo, não existe a produção do resultado naturalístico. Tá? Agora, se houver a produção do resultado naturalístico, escoriações, por exemplo, já é crime de dano. Tá? Então, assim, mas assim, eu respeito quem entende de forma contrária, eu só coloquei minha posição, mas vamos responder a questão. Então, para a maioria da doutrina, é crime de perigo, tá bom? Então, nesse caso, nós já vamos fazer a exclusão da letra A. Então, ficou só a letra B e a letra E, tá bom? Então, é um crime comum, é um crime de perigo. Aí depois vem lá, na letra B fala lá que ele é comissivo, e a letra E também fala que é comissivo. O que é comissivo? É um fazer. E participar de rixa demonstra uma ação. Então, ele é comissivo? Tá certinho. Tá? Lembra que na letra A está escrito lá, comissivo por omissão. É a figura do garantidor, que não tem nada a ver com a rixa. Então, a letra A totalmente equivocada. Tá? Então, a letra B é crime comissivo? É comissivo. Fechou as duas. Próximo. A letra B fala em coletivo e a letra E fala monossubjetivo. Então, aqui mata a questão. Tá? Quando eu coloco monossubjetivo a letra E, é quando uma só pessoa pode cometer o crime. E nós já sabemos que não. Tem que ser um mínimo 3 pessoas. Então, a letra E, quando nós colocamos o monossubjetivo, está errado. Então, é um crime coletivo? Sim. Plurissubjetivo ou de concurso necessário? Perfeito. Tá bom? Então, aí continuando a letra B. Não transeunte como regra. Aqui que nasce a situação. Olha que interessante. O que a doutrina fala? Ela coloca não transeunte como regra quando a pessoa participa da rixa, mas não existe nenhuma lesão corporal praticada. Tá? Então, neste caso, é não transeunte. Ou melhor, desculpe. Quando ele coloca não transeunte como regra, é o contrário. É quando há um ataque ao bem jurídico. Não é? Qual a diferença de crime transeunte e não transeunte? Transeunte é o crime de passagem, é o que não deixa vestígio. Quando nós colocamos o crime não transeunte, é aquele que deixa vestígios, é aquele que é necessário fazer uma perícia. Tá? Por isso que eu falo que o crime não é de perigo, o crime é de dano. Então veja que a própria linha B, ela entra em conflito quando ela coloca não transeunte como regra. Concordam comigo? Não transeunte não é o resultado naturalístico? Não é a produção da perícia? Sim ou não? Professor, eu não entendi. Sim. Vamos lá.
Quando, a respeito da classificação de crimes, se o crime é necessário fazer perícia ou não, aí nós falamos o seguinte: se for necessário fazer perícia, nós falamos que o crime é não transeunte. Então, toda vez que falar para vocês que o crime é não transeunte, é porque é necessário fazer perícia, é porque ele é um crime material, ele deixa vestígios, tá? Então, imagine um furto, um roubo em que a pessoa deixa pegadas, deixa sinais, um homicídio onde você tem um cadáver, um estupro onde a mulher foi violentada, tem como fazer a perícia no seu corpo para provar a violência. Todos esses são classificados como crimes não transeuntes. Por quê? Porque deixam vestígios. E nesse caso, pode ser feita a perícia. Quando nós falamos que o crime é transeunte, lembre, o que é transeunte? Transeunte não é o pedestre? O pedestre no asfalto, ele deixa pegadas? Não deixa, tá? Então, veja, então, quando nós falamos que o crime é transeunte, é porque ele não deixou vestígios, tá? Exemplo, imagine o caso aí de crimes orais, calúnia. Se a pessoa vai e fala para outra na rua lá, você cometeu tal crime, não sei o que, imputando falsamente o cometimento de um crime. Se não tiver ninguém ali gravando a conversa, só vai ser o quê? Só vai ser testemunhas para provar que aconteceu aquele crime. Então, nesse caso, nós falamos que o crime de calúnia, neste exemplo, ele é um crime transeunte, ele não deixa pegadas, ele não deixa vestígios. Tá? Então, quando nós voltamos para a linha B e ele coloca lá que é não transeunte como regra, ele está falando que o crime deixou vestígios. Se ele deixou vestígios, ele é de dano, não é de perigo. Tá? Então, eu falo para os senhores, modéstia à parte, essa alternativa ela deveria ser o quê? Anulada. Deixa eu até ver aqui. Esse é um concurso público de 2014, feito pela FUNCAB. Tá? Interessante, foi anulado? Não foi. Porque muitas das vezes a pessoa faz um concurso desse e simplesmente sai o gabarito, ele não vai atrás e não sabe se acertou ou errou. Por isso que eu gosto de ensinar vocês a ir a fundo. Porque no dia que você for fazer uma prova e deparar com uma questão dessa, ela tem que ser anulada. Não existe resposta correta. Tá bom? Ok? Mas continuando. Plurissubsistente. O que é o crime plurissubsistente? É aquele crime que admite tentativa. Tá? Quando nós falamos que o crime é unissubsistente, é que ele não admite tentativa. A rixa admite tentativa? Claro, ele é um crime comissivo, tá bom? E por último, ele é um crime instantâneo? Sim, ele é um crime de instantâneo, muitas das vezes até de efeitos permanentes, se houver a morte da vítima. Tá? Se houver a morte da vítima, é igual ao homicídio. O homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Tá bom? Tranquilos, pessoal? Certinho? Certinho, professor. Pessoal, olha só, começou a bagunça aqui em Águas Claras, deles fazendo manifestações. Aqui também. Complicado. Vamos fazer o seguinte, como sempre tem esses probleminhas e acaba interferindo, vamos fazer o nosso intervalo agora e logo depois do intervalo a gente volta para a questão de número 6, tá bom? Certinho? Ok. Então, valeu então. Vai ser às 14, professor, hoje? Oi? Pessoal, todas. Tem 14 questões. O que eu fiz hoje? Qual a dinâmica da aula de hoje? Como nós temos que comentar vários artigos, eu achei melhor trazer questões a respeito destes artigos, para que aí a gente já comentava os artigos e já aplicava nos concursos públicos a vida, de forma que você já veria tanto a doutrina como isso é cobrado em prova de concurso, tá bom? Então a ideia é exaurir todos esses artigos ainda hoje, tá bom? Vamos voltar que horas, professor? Daqui 10 minutos. Só 10 minutos? Pessoal, a gente está em casa, dá tempo para você beber água, ir no banheiro, comer alguma coisinha. Tá bom? 10 minutinhos. Um abraço.